Muitos clássicos do futebol são disputados há mais de 100 anos e muitas histórias, acontecimentos marcantes e jogos inesquecíveis fazem parte da rivalidade. Nesse vídeo você vai conhecer qual é a maior goleada da história dos principais clássicos do futebol brasileiro, levando em consideração todo e qualquer tipo de duelo, seja ele uma partida de campeonato, um amistoso ou um duelo por torneio de pré-temporada. Resumindo, é a maior goleada ocorrida na abrangência geral. Vamos começar pelo maior clássico do estado de Minas Gerais, protagonizado por Atlético e Cruzeiro. E é o Galo, dono da maior goleada de todos os tempos, quando em 1927, no Campeonato Mineiro, aplicou 9-2 no rival, que na época era conhecido como Palestra Itália. A maior vitória do Cruzeiro aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, quando aplicou 6-1 no Atlético. Clássico das multidões é como é conhecido o duelo entre América e Atlético, e a maior goleada do confronto é do Coelho, que em 1952 aplicou 7-2 no Atlético. A maior vitória do Atlético foi por 6-1 e aconteceu em 1938 pelo Campeonato Mineiro. E no clássico Raposa vs Coelho, a maior goleada pertence ao Cruzeiro, que em 1931 no Campeonato Mineiro aplicou 8-1 no América. A maior vitória do América aconteceu em 1923 também pelo Campeonato Mineiro, quando aplicou 7-1, com direito a 5 gols de Oswaldinho. Clássico Bavi é como é conhecido o duelo entre Bahia e Vitória e pertence ao tricolor a maior goleada do confronto, quando em 1939, em partida amistosa, meteu 10-1 no Vitória, com direito a 5 gols do atacante Vareta. A maior goleada do Leão aconteceu em 1948 e também em uma partida amistosa, quando derrotou o Bahia pelo placar de 7-1. O clássico Repá é o mais vezes disputado no Brasil, e o dono da maior goleada da história é o Paysandu. Em 1945, em jogo do Campeonato Paraense, o Papão aplicou 7-0. 6 anos antes, em partida amistosa, o Remo havia aplicado 7-2, e nessa partida o destaque foi o atacante Jango, autor de 5 gols. Clássico da rivalidade é como é conhecido o duelo entre Botafogo e Flamengo, e é o Glorioso, dono da maior goleada de todos os tempos, quando em 1927, em jogo do estadual, aplicou impiedosos 9-2. A maior goleada do Flamengo aconteceu um ano antes, quando em 1926 meteu 8-1 no rival. O clássico Fla-Flu, para muitos, é o maior do estado do Rio de Janeiro, e é o Flamengo, dono da maior goleada do confronto, quando em 1945, em jogo do torneio municipal, aplicou 7-0. A maior goleada do Fluminense aconteceu 2 anos antes no torneio Relâmpago, quando aplicou 5-1 no rubro-negro. Clássico dos milhões é como é conhecido o duelo entre Flamengo e Vasco, e a maior goleada do duelo pertence ao Cruz Maltino, que em 1931, em jogo do estadual, meteu 7-0 sem dó nem piedade. Em 2024, o Flamengo aplicou a sua maior goleada no Vasco, que foi pelo placar de 6-1, em jogo do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Fluminense fazem o clássico vovô, isso porque é o duelo mais velho dentre os grandes do Rio de Janeiro. A maior goleada pertence ao Fluminense e aconteceu em 1906 em jogo do Campeonato Carioca, quando aplicou 8-0. A maior goleada do Botafogo aconteceu 4 anos mais tarde, em 1910, quando em outro jogo válido pelo estadual aplicou 6-1. O clássico da amizade é o duelo entre Botafogo e Vasco, e a maior goleada do confronto aconteceu no século XXI, quando o Vasco meteu 7-0 em 2001 em jogo do estadual. A maior vitória do Botafogo aconteceu em 1958, quando aplicou 5-0. E o duelo entre Fluminense e Vasco é conhecido como o Clássico dos Gigantes, e é o Vasco o dono da maior goleada, quando em 1930 aplicou 6-0 no rival. 11 anos mais tarde, em 1941, o Fluminense construiu seu placar mais elástico, com o resultado terminando 6-2 em jogo do estadual. O Clássico Rei é como é conhecido o duelo entre Ceará e Fortaleza, e é o Leão o dono da maior goleada do confronto, quando em 1927, em jogo do estadual, aplicou 8-0. A maior vitória do Ceará foi em uma partida amistosa, e aconteceu em 1955, com o placar terminando 7-0. Clássico alvinegro é como é conhecido o confronto entre Corinthians e Santos, e é o Timão o dono da maior goleada da história, quando em 1920, em jogo do estadual, aplicou 11-0 em pleno estádio da Vila Belmiro. A maior goleada do Peixe foi por 7-1 e aconteceu em 1932 em jogo do estadual. Guarani e Ponte Preta protagonizam o Derby de Campinas, e em 1960, em partida amistosa, o Guarani venceu por 6-0, maior goleada do clássico. A maior goleada da Ponte foi pelo placar de 4-0, e se repetiu 3 vezes ao longo da história, 1943, 1952 e em 1954, como ilustrada na arte.
O derby de São Paulo é protagonizado por Corinthians e Palmeiras, e é o Verdão o dono da maior goleada, quando em 1930, em uma rodada dupla válida pelo Campeonato Paulista e pelo torneio Rio-São Paulo, goleou por 8-0. A maior vitória do Corinthians foi pelo placar de 5-1 e aconteceu em 1982 em jogo do Campeonato Paulista, com direito a 3 gols de Casagrande. Palmeiras e Santos fazem o denominado Clássico da Saudade, e a maior goleada é do Verdão, que aplicou 8-0 em 1932 em jogo do estadual. Em 1915, na primeira vez que se enfrentaram na história, o Santos goleou o Palmeiras por 7-0 em partida amistosa. O clássico majestoso é disputado entre Corinthians e São Paulo, e a maior goleada para cada lado foi pelo placar de 6-1, primeiramente aplicado pelo tricolor em 1933 e com o Corinthians devolvendo em 2015. Palmeiras e São Paulo fazem o choque rei, e a maior goleada quem aplicou foi o tricolor, quando em 1939 meteu 6-0 no rival. A maior goleada do Palmeiras foi pelo placar de 5-0, e aconteceu 2 vezes, em 1965 em jogo do torneio Rio-São Paulo e mais recentemente em 2023 em jogo do Brasileirão. E no clássico Sansão foi o São Paulo quem aplicou a maior goleada, e os 9-1 em 1944 foi válido pelo estadual. A maior vitória do Peixe foi por 6-2 e aconteceu em 1963 em jogo do torneio Rio-São Paulo. Avaí e Figueirense fazem o maior clássico do estado de Santa Catarina, denominado Clássico de Florianópolis, e na história quem aplicou a maior goleada foi o Avaí, quando em 1938, em partida amistosa, atropelou o rival por 11-2. 2 anos antes, em 1936, em jogo do Campeonato Citadino, o Figueirense aplicou a sua maior goleada, que foi de 6-1. O clássico Grenal é considerado o maior do Brasil pela acirrada rivalidade entre Grêmio e Internacional, e a maior goleada do confronto pertence ao Grêmio, que em 1909, ano de fundação do rival, e na primeira vez que se enfrentaram, aplicou 10-0 em partida amistosa. A maior goleada do Inter foi por 7-0 e aconteceu em 1948, em jogo do Campeonato Citadino de Porto Alegre. O clássico Atletiba é o maior do estado do Paraná, e no duelo é o Coritiba o dono da maior goleada, que aconteceu em 1959 em jogo do estadual, que terminou 6-0. A maior goleada do Furacão aconteceu em 1938 em partida amistosa, quando aplicou 6-2 no Coxa. Paraná e Atlético fazem o clássico Paratico, e a maior goleada quem aplicou foi o Atlético, quando em 2002, em jogo do Supercampeonato Paranaense, aplicou 6-1, com direito a 4 gols do atacante Kleber Pereira. Em 2014, em jogo do estadual, o Paraná construiu seu placar mais elástico quando meteu 4-0 no rival. E o clássico Paratiba é protagonizado por Coritiba e Paraná, e é o Paraná o dono da maior goleada quando meteu 6-1 no Coxa em jogo da Copa Sul Minas de 2002. Em 2021, em jogo do estadual, o Coritiba aplicou 5-0. Santa Cruz e Sport fazem o clássico das multidões, e no confronto é a Cobra Coral quem aplicou a maior goleada, quando em 1934, em jogo do Campeonato Pernambucano, meteu 7-0. A maior goleada do Sport foi por 6-1 e aconteceu em 1954 em partida amistosa. Náutico e Santa Cruz fazem o denominado Clássico das Emoções, e cada clube aplicou a mesma goleada de 5-0, o Náutico em 1944 em jogo do estadual e o Santa Cruz em 1991 em jogo também válido pelo estadual. E Náutico e Sport fazem o denominado Clássico dos Clássicos, e é o Leão o dono do placar mais elástico, que foi de 8-0 em jogo do Campeonato Estadual de 1916. 8-1 é a maior vitória do Timbu e aconteceu em 1935, em jogo que também foi válido pelo Pernambucano. Derby do Cerrado é o clássico entre Goiás e Vila Nova, e a maior goleada do confronto quem aplicou foi o Esmeraldino, quando em 1946 meteu 7-0 no Vila, em jogo válido pelo Campeonato Citadino de Goiânia. A maior goleada do Vila Nova aconteceu em 1979, quando em partida amistosa aplicou 5-0 no rival. Atlético Goianiense e Goiás fazem o clássico do equilíbrio, e é o Atlético o dono da maior goleada, quando em partida amistosa no ano de 1954 aplicou 6-0. A maior vitória do Goiás foi por 5-0 e aconteceu em 1998 em jogo do Campeonato Goiano. No duelo entre Atlético e Vila Nova, a maior goleada é do Dragão, que em 1944, em partida do Campeonato Citadino, aplicou 11-0. Em 1962, em partida amistosa, o Tigre meteu 6-0 no Dragão. Infelizmente, não encontrei a ficha completa onde revelava os autores dos gols.
CRB e CSA fazem o clássico das multidões de Alagoas, e é o Galo quem aplicou a maior goleada do confronto, quando em 1939, em jogo do estadual, meteu 6-0. A maior goleada do Azulão foi de apenas 4-0 e aconteceu no Campeonato Alagoano de 1952. ABC e América protagonizam o clássico Rei de Potiguar, e é o ABC o dono da maior goleada do confronto, quando em 1945, em jogo do campeonato estadual, atropelou o rival ganhando por 8-1. A maior goleada do América foi de 5-1 e aconteceu em 2007, em jogo da Copa Rio Grande do Norte. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Gostou? Então deixe o seu comentário e avalie melhor esse vídeo.